Boa noite, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós estamos no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Hoje nós vamos falar sobre a instrução dos Espíritos, que é de São Luís, Paris, 1859. O item é o 24, quais são os limites da encarnação? Pergunta é: quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se entende por isso o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica, em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver, este toma o envoltório apropriado à natureza desse mundo. Bom, primeiramente, meus irmãos, essa questão do limite da encarnação, há um tempo atrás, eu achava que o limite era uma quantidade de vezes que poderia se encarnar. Mas não é isso, não é um limite como quantidade. Refere-se ao grau, a capacidade, a potência que tem um espírito, o que ele pode atingir. Isso daí é individual, não dá para você dizer esse ou aquele. O certo é que esse espírito pode evoluir tanto a chegar ao ponto de se tornar um espírito puro, mas até lá é uma caminhada longa. E o espírito, ele vai se associar ao mundo ao qual a sua evolução. E o mais importante para nós sabermos é com relação ao nosso perispírito. Alguém sabe o porquê que nós devemos nos preocupar mais com o perispírito? Preocuparmos mais entre aspas, porque o reflexo daquilo que a matéria faz vai estar diretamente ligado ao perispírito. E alguém sabe me dizer por que devemos nos preocupar com esse perispírito? Qual a importância desse perispírito? Alguém sabe me dizer a importância do perispírito? Fale mais alto, vamos lá. Para poder se encarnar, para se adequar ao mundo que vai encarnar. Também. Mas a importância maior do perispírito é que lá está gravado todas as lembranças e as experiências. E também está as doenças. Está lá no perispírito. E dependendo de como você viva aqui, neste plano, essas doenças que estão lá adormecidas, elas podem voltar. Há doenças que elas surgem. Veja bem, eu não gosto de ser pessimista, eu sou uma pessoa otimista. E a doutrina nos faz sermos otimistas. Mas nós não podemos deixar de alertar que há doenças que às vezes surgem de uma forma devastadora na vida de uma pessoa e a gente, como não conhece o íntimo daquela pessoa, a gente não compreende. Pode ser que aquela doença esteja ali no perispírito e de acordo com como ela viveu, aquela lembrança tornou e ela veio. Deu para entender isso? Então vamos adiante. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas. Ele se eteriza cada vez mais até a depuração completa, que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados, como estações, aos espíritos mais avançados, estes não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhes permite se transportarem por toda parte, em que os chamam as missões que lhes são confiadas. Então vamos lá. Aí tem duas coisas para a gente se
se ater. Primeiro, mais evolução, mais liberdade. Quando a gente é criança, os nossos pais, né, o responsável que seja, à medida que a gente vai tendo mais responsabilidade, mais, vamos dizer assim, mais evoluído, mais responsabilidade, vamos associar, a gente vai tendo mais liberdade, não é assim? A gente não fica naquela vigilância, vamos dizer assim, dos pais, porque a gente adquiriu aquela confiança, aquela conquista, então a gente age mais livre. Mas também, nós também acabamos tendo mais responsabilidades, não é assim? Porque aí o pai já confia a mãe, que seja, já confia a você uma determinada coisa para você fazer. Estou colocando assim para a gente entender melhor essa associação. Então, basicamente é isso. Quanto mais evolução, mais liberdade e também mais responsabilidade. Uma segunda vez. Se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por conseguinte dela se livrar mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Ou seja, é a nossa força de vontade que vai dizer aonde a gente tem que estar. É a nossa força de vontade, em tudo na nossa vida. Se você está passando por uma determinada enfermidade, é a sua força de vontade que vai... Tá, você vai no médico, você tem a medicação, tem uma série de coisas, vai na casa espírita, mas isso tudo está relacionado à sua força de vontade. É a força de vontade que define. Vamos lá. Deve-se considerar também que no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo ao qual se liga, pelo seu grau de adiantamento, que assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado. Ou seja, ele vai estar ligado ao mundo compatível com o seu grau evolutivo. E aí também é importante a gente entender que quando um parente nosso, um ente querido, uma pessoa que a gente gosta muito, desencarna, a gente tem aquele momento do luto, que é natural. Mas esse luto, ele tem que ter um tempo, ele tem que ter um limite. Por quê? Porque esse parente nosso, aquela pessoa que a gente ama, aquela pessoa que a gente preza, quando ele desencarna, ele vai estar numa situação, dependendo de como ele age aqui no período que está encarnado, ele vai estar numa situação, muitas das vezes, melhor do que a nossa. E se ele não tiver uma situação melhor, o que a gente pode fazer é boas lembranças e prece. Deu para entender isso? Que quando está na erraticidade, né, nesse intervalo entre uma encarnação e outra, ele está mais livre e ele também está no meio associado aos seus do próprio grau. Aqui está todo mundo misturado. É igual naquele programa, né? Junto e misturado. Mas na erraticidade vão sendo associados de acordo com as afinidades, ao grau. Está dando para compreender isso? Ao grau evolutivo de cada um. E lá ele tem mais capacidade e clareza para rever as suas coisas. Por isso que é importante a encarnação e depois esse momento, porque lá ele vai fazer toda a avaliação, a sua visão vai ser melhor, entendeu? Ele vai ter auxílio. Enquanto a gente está aqui, aqui é escola, aqui é prisão, aqui é hospital, aqui é tudo isso. Mas na erraticidade está mais diretamente ligado a conhecer, ao entendimento. É muito mais, vamos dizer assim, um curso, é uma pós-graduação, é um doutorado, é onde você consegue refletir sobre tudo, com uma visão mais ampla das coisas. Está dando para compreender isso, pessoal? Tá bom, né? Então, o mais importante...
Isso, ele vai estar associado àqueles afins, né? Isso nós estamos falando, mas assim, há casos que aquele que teve aqui, teve uma vida de enganos, aí ele desencarna, aí ele pode estar nos umbrais, pode acontecer uma série de coisas, pode acontecer, mas nós estamos aqui falando de uma situação diferente. É que lá, dependendo de como ele viveu aqui, e eu espero que todos nós estejamos nesse patamar, ele vai estar nessa condição aí. Por isso que é importante, quando você estar aqui, você ir se desprendendo dessas outras situações que vão nos deixando cada vez mais materializados, cada vez mais matéria. A gente tem que estar aqui, todo dia que nós acordamos, nós temos que saber que nós morremos um pouco. E nós fazemos essas viagens. E a gente dorme, é assim, dona Marta? A gente dorme, vai lá e volta. Né? Nós morremos Todos os dias. à noite, Morremos e recomeçamos. Vamos um pouco aí para mim, por favor. né? Quando nós dormimos, nosso espírito, né, se desprende, entramos em desdobramento. Se naquele momento ali houver um movimento, né, então acabou, né? Muita gente já morreu dormindo, né? Eu já vi sonhos dormindo. Então, todos os dias, todas as noites, nós morremos e reencarnamos. recomeçamos. Por isso que é tão importante, né? Tão importante tudo aquilo que a gente faz. E eu queria falar um pouquinho aqui sobre a Torre de Babel. Sei que vocês já devem, toda vez ver ele lá com o Antigo Testamento e tal. E aquele povo lá, os descendentes lá de Noé, que decidiram fazer aquela obra que não acabaram, né? Mas que era maravilhosa. A ideia, até no começo até era boa, diz que gato escaldado tem de água fria, eles tinham passado por um dilúvio, que ia se safar do dilúvio, mas aí aconteceu uma série de coisas, e eles não estavam ali, porque todos nós podemos acreditar, todos nós estamos aqui, segundo um direcionamento. Há um motivo para o qual nós estamos aqui e há um direcionamento. Nós não estamos aqui feito papel no vento. Nós estamos aqui, existe um motivo, uma razão de estarmos aqui. E eles tentaram criar uma situação e esqueceram verdadeiramente o que era para eles fazerem. E aí eles fizeram a Torre de Babel. Mas o que eu quero falar sobre a Torre de Babel é sobre os projetos que muitas das vezes nós fazemos e a gente percebeu hoje aqui, é que nós não temos limite. Se nós não temos limite, é porque temos um grau, uma capacidade muito grande, uma potência muito grande que muitas das vezes nós não exploramos. E a Torre de Babel foi exatamente isso. Só que aí a questão que nós nos colocamos numa situação de um projeto muito grande. A gente, vamos fazer tal coisa muito grande. Mas os sentimentos que nós temos, muitas das vezes, não são sentimentos tão grandes assim autonomos. Muitas das vezes, esses sentimentos são sentimentos até mesquinhos. Às vezes, você quer fazer alguma coisa simplesmente porque você quer se livrar de uma outra coisa. Aí você, então, no seu íntimo, você sabe, é uma fuga. Mas aí você coloca uma obra muito grande para tentar camuflar esse sentimento aí. Também existe a questão que nós temos a inveja, né? Nós temos inveja ou não? Demais. Hã? Demais. Demais, né? Temos os ciúmes, temos uma série de coisas. E nós, então, o projeto é muito grande, mas o sentimento que norteia aquilo ali é um sentimento, vamos dizer assim, mesquinho. E foi o que aconteceu. Cada um fala um idioma. Né? Fala um idioma, é verdade. Então, o que a gente pode entender sobre isso aí? É que nós sufocamos a potência que temos. Por isso que a gente cria uma coisa para tentar camuflar a outra, mas na verdade nós estamos sufocando essa potência que nós temos que estar escrito aqui. E ocorre que aí, no final das contas, como a Torre de Babel, esse projeto fica inacabado. Alguém tem projetos inacabados aí? Tem? Todo mundo lá. Né?
Toda a humanidade tem projetos inacabados. Projetos inacabados, né? Então ficam esses projetos inacabados. Mas aí eu quero saber o seguinte, aquela mão que serve, e tem até de volta toda vez que eu vejo o Clarinho me emociona, né? Que é a mão que afaga, a mão que lava uma louça, a mão que faz uma comida, toda essa mão que serve, ela serve para algum propósito. Quando a gente olha nesse plano material, a gente acha que aquele propósito aí é muito pequeno. Ah, é só uma pessoa que está lavando uma roupa, é só uma pessoa que está fazendo uma comida, é só uma pessoa que está saindo para trabalhar. Mas esse projeto aí, ao longo do tempo, a gente vai ver que esse projeto é um projeto muito grandioso. Você imagina uma pessoa que passou 35 anos da sua vida lavando uma louça, arrumando uma casa, fazendo uma comida, ela tem que estar ali, ela está fazendo aquilo ali. Só que a gente acha que isso não é um projeto grande. Eu tive na escola esses dias, foi sexta-feira, quinta-feira, não lembro agora qual foi, não, hoje é sexta, né? Então foi quarta ou quinta-feira. E tem uma senhora que ela fica ali, controlando ali as crianças e abrindo o portão, apertando uma campainha. Eu fiquei ali exatamente 30 minutos. Eu não queria estar na pele daquela senhora, porque aqueles anjinhos caídos, né? Os anjinhos caídos, né? Aqueles anjinhos que tentaram fazer a rebelião. Aqueles anjinhos ali, a minha vontade era de beliscar eles, não vou mentir. E aí eu pensei, não, eu posso fazer uma prece para essa senhora. Já que eu não vou beliscar eles, eu posso fazer uma prece. Teve um cara sentado do meu lado, um cara que comia a merenda de todo mundo, igual eu, quando eu fazia. Ele chegou, olhou, ele fez a leitura nos meus olhos, que eu estava com vontade de beliscar ele. Mas porque eles perturbavam muito a senhora. Ela acabava de dizer, olha, parece que para descer, só pode descer quando a outra sala de lá está arrumada. E fica um intervalo entre o pessoal que sai e o pessoal que chega. Nós chegamos mais cedo. Aí eles querem descer, e a senhora toda hora levanta e toca a campainha e tal. Você imagina essa senhora aí, 30 anos, 35 anos da vida dela fazendo isso, não é um projeto grandioso? É bem maior que a Torre de Babel, né? Porque nós temos essa condição, nós temos essa potência de fazer. E essa potência não quer dizer que a gente vai descobrir uma vacina para uma doença, não quer dizer que a gente vai fazer... É aquilo que nós nos propomos a fazer com boa vontade e sem revolta contra as leis de Deus. E falando nisso, eu me lembrei de uma outra história também que aconteceu. Hoje eu tenho bastante histórias para contar. Eu me lembrei de uma história que aconteceu também verídica. Eu estava em casa um dia, não lembro qual dia da semana, me ligaram e era do Greenpeace. Greenpeace, não? Greenpeace. Eu pensei que era trote. Aí me ligaram agradecendo uma certa pessoa porque tinha assinado uma lista com relação aos projetos deles e tudo. E aí a pessoa começou a conversar comigo e eu pedindo para ela não tentar saber verdadeiramente o que eu penso sobre algumas questões, porque quem sou eu para desanimar qualquer pessoa, né? Porque, por mais que a gente ache que às vezes alguns sonhos são de lunáticos, se fosse assim, são de longe e inventado avião, né? Mas enfim. E ela conversando comigo, eu pedindo para que ela não... Mas era uma pessoa muito educada e eu não tinha como sair da conversa. E aí chegou um dado momento que ela começou a falar sobre as baleias. E aí eu falei, pronto, agora eu vou ficar sem saída. Porque assim, eu quando vejo uma baleia encalhada, eu fico torcendo para as bocas que tem fome. Eu não torço para a baleia que está encalhada. Eu vou ser honesto aqui. Eu não torço para a baleia encalhada. Eu torço para as bocas que tem fome. Mas só que a gente tem que conviver com todos os pensamentos. Né? Mas eu fico pensando, na Semana Santa o peixe está caro pra caramba. Você já imaginou no litoral nordestino, a baleia? Aí o governo vai lá e faz peixe para quem tem fome, faz aquele projeto. Eu estou falando isso porque isso são visões que cada um tem. Só que muitas das vezes a gente não tem. Não come baleia. Hã? Baleia não é cardápio do povo. Era só lá no Japão que era. As pessoas que estão com fome é porque tem que ter. E aí eu me lembro do Betinho, né, do Betinho, que dizia,
Quem tem fome tem pressa. Quem tem fome tem pressa e também não raciocina muito. Né? Porque quando a gente está com fome, a gente age muitas vezes mais pelo próprio instinto. É isso? É difícil até manter uma certa civilidade. Por que eu estou falando isso? Porque, no final das contas, a gente está aqui e todos os pensamentos, todas as ideias são válidas. Mas há de chegar um momento em que as religiões elas vão ficar para trás. O que vai prevalecer é uma conduta moral, individual, mas que vai interferir no coletivo. Eu não sou contra nenhum tipo de ONG, nenhum tipo de movimento, eu não sou contra nada disso, mas eu entendo. Não, ela falou o nome da criatura lá, eu disse que a criatura era minha. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que no final das contas, a gente, se tem grupos se preocupando com uma determinada coisa específica, é porque o todo não se preocupa. Eu não vou mentir, eu não me preocupo com uma baleia encalhada. Mas existem pessoas que se preocupam. E a gente está aqui para conviver com isso. Certo? Aliás, quando a baleia está encalhada, vai 6, 7, 8 pessoas para salvar a baleia. Quando tem alguém se afogando, se não vê o bombeiro, não vai ninguém. Mas faz parte. É desse jeito mesmo que a gente vai vivenciando as coisas, né? E vai entrar no mar, seu Sérgio, sem saber nadar direito. Eu não entro. A baleia está na areia. Só embora. Então, mas na verdade, nós temos uma condição muito grande de tudo, nós temos essa potência e o mais importante é saber que Cristo passou por tudo e é o nosso modelo. Aqueles que acreditam que Cristo é Deus. Nós espíritas não acreditamos que Cristo é Deus. Porque se Cristo fosse Deus, aquele exemplo todinho ali não serviria de nada. Ele é Deus, então para ele é fácil. Mas não. Inclusive, no concílio de Nicéia, houve um conflito grande sobre essa questão aí. E o que foi avaliado foi a questão mais política do que propriamente a questão espiritual. A divindade ficou de lado. E aí, um grupo defendeu que Cristo era o Filho, como ele disse nas suas próprias palavras, e o outro grupo defendeu que não, que ele era. Aí pegaram uma palavra grega que eu não sei pronunciar, meteram lá no meio, e o outro grupo ganhou, e eles botaram lá que Cristo é Deus. Mas aí eu penso da seguinte forma: isso é uma forma de dizer para nós que nós somos muito pequenos. Que a gente precisa de outras pessoas, que a gente precisa de uma autoridade para poder fazer o que temos que fazer. Mas aqui não está dito isso. Está dito que a nossa encarnação, ela não tem limite da potência que está em cada um. Esse Cristo é um Cristo que passou por tudo aquilo que nós vemos, que aquilo é real, mas dizendo que a gente também pode suportar. Não agora. Talvez agora a gente não possa. Talvez agora uma unha encravada faça a gente passar o dia todinho chorando. Mas há de chegar o dia em que alguns pequenos problemas a gente passará por cima deles, porque vamos acreditar verdadeiramente nessa potência, porque a gente muitas das vezes não acredita em nós mesmos. Nós não confiamos naquilo que nós temos e nem direcionamos o local correto que devemos estar. Não adianta você querer estar em um determinado local simplesmente porque um determinado grupo acha que é, ou porque é legal, ou porque é bacana, porque todo mundo faz. Você tem que estar onde você tem que estar. E por mais simples seja aquilo que você faça, sempre aquilo ali vai beneficiar alguém. Qualquer serviço motorista ele vai beneficiar alguém, o médico e o que seja. Né? Aliás, o médico tem dois como é que eu vou dizer? Não é anjo da guarda, não, dois espíritos guarda, não, dois dias, né? O médico tem dois, dada a importância que é o médico, né? E tem muita importância o médico, a medicina tem muita importância. Então, para a gente finalizar,
ele tem uma coisa aqui que é sobre essa questão do irmão Lúcio. Inclusive, o Marcelo já falou uma vez, o Marco também já falou, que o trabalho aqui é um trabalho peculiar, né? Esse trabalho aqui, ele tem uma certa diferença com relação aos outros. Não é que ele seja maior ou melhor. Mas aqui, o dia de hoje, a palestra, principalmente, é mais uma conversa para a gente ir associando as nossas dores, as nossas dúvidas. A gente tem um estudo, que é com a Paulinha na quarta-feira, que é o livro dos Espíritos, tem com a Marta, que é na quinta-feira, que é o livro dos Médiuns, e aí é uma outra questão. O dia de hoje é mais esse papo que a gente tem aqui, que é mais a cara do trabalho. E o que o nosso trabalho pretende? A gente aceita aqui todo tipo, todo perturbado, quem vê espírito, quem não vê, quem bota uma coisa no lugar e já esqueceu. A gente aqui não sabe lidar com opção, com aquela pessoa equilibrada. Isso aí, a gente não fez esse curso, né? A gente aqui é só para dar com perturbado, com doido. A gente fica assim. Então aqui, por que eu estou dizendo isso? Porque quem está aqui está na mesma condição. Todos aqui estamos na mesma condição. Então, não se sintam acanhados, a gente nota que tem pessoas, a dona Marta já me falou, que são acanhadas para vir para o atendimento. Não é isso? Foi você ou foi o Paulinho que me falou, agora eu não me recordo. Eu também não estou dizendo. Enfim, que ficam acanhadas de vir. Mas é um bate-papo. É como a gente está aqui. Aqui eu pesquiso e trago algumas informações, mas não quer dizer que a inteligência, a sabedoria, aquilo que eu, é maior do que qualquer outra pessoa. Então, a gente tem esse trabalho que é feito, que é muito importante. Não se acanhe se for convocado, ou se chegar ali o Espírito do Céu vai lá, faça, porque é uma questão que a gente vai se ajudar. Ninguém aqui vai saber de qualquer coisa, né, para divulgar a vida de ninguém. Não é isso? Aqui, se vocês quiserem contar da vida de vocês, principalmente na palestra, vocês podem contar. Eu gosto de fofoca. Mas ali, a questão ali é uma questão de você dialogar e falar das suas dores, daquilo que você sente. Deu para entender isso, pessoal? Então, o que tinha para hoje era isso. Deus abençoe. Muito obrigado pela atenção e pela paciência de todos.